Quem você pensa que é para querer mandar na minha vida? Tenho quase certeza que ou você já falou essa frase para alguém, ou você já escutou alguém falando. E o que é interessante é que muitas vezes, de fato, essa pergunta é feita para quem não tem nenhuma autoridade sobre nós, né? Para quem não tem nenhum direito sobre a nossa vida. A gente mal conhece a pessoa e a pessoa já quer mandar em nós, e a gente pergunta: quem você pensa que é para querer mandar em mim? Porém, irmãos, eu não sei se vocês já perceberam, mas parece que essa frase, ela costuma ser mais dita ainda para quem tem autoridade sobre as nossas vidas. Por exemplo, muitos filhos, em algum momento da sua vida, querem ou dizem isso para os seus pais. E os pais têm ou não têm autoridade sobre os filhos? Os pais têm ou não têm direito de dar ordens para os filhos? Mas muitas vezes é para os pais que os filhos perguntam: quem você pensa que é para querer mandar no meu nariz? Né? Quem você pensa que é para querer dirigir a minha vida? Eu sou apenas o seu pai ou a sua mãe, só isso. Né? Muitas vezes nós fazemos perguntas assim, não entendendo que aquela pessoa tem, de fato, direito, autoridade de nos orientar, de nos ordenar. Inclusive para Deus. Será que essa pergunta é feita? Será que o ser humano, ele diz ou ele tem vontade de dizer, de perguntar para Deus quem ele pensa que é para querer mandar em nós? E se alguém chegasse para você perguntando: por que Deus tem direito de mandar em mim? O que é que você diria para essa pessoa? Que resposta você daria para ela? Pessoa que não entende. Mas quem Deus pensa que é para me dar mandamentos, para me dar ordens? O que é que você responderia para essa pessoa? Ora, Deus pode dar ordens para nós por causa disso ou por causa daquilo. Deus tem direito de mandar no ser humano, igreja? Por quê? Podemos pensar em vários motivos. E eu creio que os versos nos quais nós vamos meditar hoje nos apresentam um dos principais motivos porque Deus pode mandar nas nossas vidas. Por favor, abra comigo a palavra do nosso Deus no segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo. Não mais nos primeiros capítulos, agora no capítulo 20. Aproveitando aí o embalo das pragas, agora nós vamos avançar um pouco mais para outro texto, para outro tema, para outra série que nós vamos dar início na manhã de hoje. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo de número 20. Então a nossa série sobre as 10 pragas finalmente acabou, né? Passamos 3 meses falando em pragas, milagres, prodígios, teimosia de Faraó, livramento do povo de Deus. E agora nós vamos iniciar uma nova série de estudos. Eu quero convidar você a se comprometer com este momento, né, com este horário, com este canal, para nós estudarmos juntos uma nova série, não mais sobre pragas, mas sobre os 10 mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos do Senhor para as nossas vidas. Mandamentos esses, que você pode perceber aí, estão sendo citados um por um, nos versos 3 a 17. Quem já leu essa parte da Bíblia? Algumas pessoas até sabem memorizados, né? Sabem de cor. O que você pode dizer sobre os 10 mandamentos? São 10 mandamentos fáceis? São 10 mandamentos difíceis? O que você pensa sobre esses mandamentos? O que eles são para você? Maneiros, pesados, adequados, exagerados? Se você der uma lida nesses mandamentos, se você entender o que Deus está dizendo aí, você vai compreender que esses 10 mandamentos são bastante intrusivos.
Ou seja, eles tocam em todas as áreas da nossa vida. Eles não deixam nenhuma área da nossa vida sem ser tocada, sem ser mencionada. Fala sobre a vida matrimonial, fala sobre o relacionamento de pais e filhos, fala sobre adoração, fala sobre dinheiro, fala sobre palavras. É como se fosse o código de conduta, é o código de conduta, né, do povo de Deus. Pelo menos o primeiro que Deus deu, e depois dele outros foram dados, né? A gente vai pensar um pouco sobre isso. Mas o que é interessante, irmãos, é que existe aqui um mandamento, inclusive, para o que deve estar no meu coração. Por exemplo, diz, não cobiçarás. Então não é só a questão do falar, não é só a questão do fazer, não é só a questão do comportamento. Mas Deus tem mandamento até para o que eu sinto, até para o que eu penso. Algo que nunca havia acontecido em nenhum código moral, nenhuma lei, porque leis já tinham sido dadas a outros povos. E em nenhum lugar um rei manda dar uma ordem sobre o súdito que pensar coisa ruim vai perder a mão. Não existe ordem assim de nenhum outro rei. Por quê? Porque Deus não é um rei qualquer. Deus é um rei soberano. E é um rei que se importa não apenas com o que nós fazemos, mas até com o que nós sentimos e com o que nós pensamos. Então, os mandamentos de Deus, eles são mandamentos sérios, são mandamentos fortes e são detalhistas. Deus detalha tudo aquilo que Ele quer e tudo aquilo que Ele não quer. Então aqui nós vemos, irmãos, que uma das verdades que a gente aprende aqui, só fazendo uma pausa, é que Deus não quer que o seu povo viva de qualquer jeito. Porque aqui é o povo de Israel, né, o povo do Antigo Testamento. Por que Deus deu mandamentos para eles? Porque Deus não queria que o povo vivesse de qualquer maneira, como algumas pessoas pensam, né? Não, eu sou de Deus, você é o quê? Eu sou evangélico, né? Da igreja tal. Mas quem manda na minha vida sou eu. Mas você não faz isso, você não faz... Não, mas Deus só quer o meu coração. E você acha pouco? O coração é a fonte de tudo, né? Não, eu não preciso mudar de vida, não, eu posso continuar servindo ao mundo, eu posso continuar me prostituindo, eu posso continuar fazendo o que eu quero. Essa é a ideia que muitos têm. Os mandamentos de Deus vêm para mostrar que não. Deus tem diretrizes, Deus tem ordens, Deus tem mandamentos para dar para o seu povo. A pergunta, porém, pergunta do início, que direito Deus tem de nos dar mandamentos? Que direito Deus tem de nos dar essas ordens? Não terás outros deuses diante de mim, ou seja, eu devo ser o seu único Deus. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, não dirás o meu nome em vão. Lembra-te do dia de descanso, não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Que direito Deus tem de querer mandar em nós? Qual é o direito que Deus tem, igreja? Baseado em quê? Muito bem. Eu creio que uma das principais respostas se encontram nos versos 1 e 2. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Vamos orar. Obrigado, Senhor,
mais uma vez, por esta palavra que nós acabamos de ler. Obrigado mais uma vez, Senhor, pelas tuas misericórdias terem se renovado sobre as nossas vidas nesta manhã. Por isso nós não fomos consumidos, Pai. Por isso nós não fomos destruídos. Estamos aqui, Senhor, agora, na companhia do teu povo. Porém, mais importante ainda, diante de ti, diante da tua palavra, Senhor. O que está sendo feito agora não é uma reunião qualquer. É um culto, é um serviço, é um sacrifício que está sendo oferecido ao único Deus verdadeiro. Pai, que o Senhor se agrade das nossas vidas e que nós entendamos, não apenas que o Senhor tem direito de nos dar ordens, mas porque o Senhor tem esse direito. E que o nosso coração seja transformado, Senhor, nesta manhã um pouco mais à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Pois é no nome dele, o nosso perfeito Senhor e Salvador, que eu oro e já agradeço. Amém, amém e amém. Como eu disse, a partir do verso 3, nós vamos encontrar ordens de Deus, nós vamos encontrar mandamentos de Deus, exigências de Deus. Porém, percebam que antes de pedir qualquer coisa do seu povo, primeiro Deus fala sobre o que Ele fez pelo seu povo. Antes de dizer o que Ele quer de nós, primeiro Ele diz o que Ele fez por nós. O que Ele fez por nós. E o que foi que Deus fez aqui pelo povo? Eu sou o Senhor teu Deus. Deus poderia ter parado aqui, igreja? Poderia. Por que que Deus pode mandar em nós? Ele poderia ter respondido, porque eu sou o Senhor teu Deus. E pronto. Foi o que nós cantamos agora? Eu não te adoro. É assim, é? Ou eu errei? Hã? Eu não adoro pelo que ele faz. Eu adoro pelo que ele é. Se ele fizer o que nós pedimos, ele é Deus. Se ele não fizer, deixou de ser Deus. Agora eu sou um desviado. Não, eu continuo sendo servo dele, ele continua sendo o meu Deus, né? Então Deus poderia ter parado. Eu sou o Senhor teu Deus, ponto final e basta. Eu sou o Senhor. Sou eu que mando aqui nessa terra. Mas não, irmãos, Deus não para aí. Ele diz, eu sou o Senhor que fiz algo por você. Eu sou o Senhor que te libertei. Eu sou o Senhor que te salvei. Eu sou o Senhor que fui lá no Egito, na casa da escravidão, e te arranquei de lá com mão forte, com braço poderoso. O inimigo nem queria te libertar. Eu lutei com ele por você, eu guerreei com ele por você, porque ele não queria abrir mão de você, ele queria continuar te escravizando, mas eu que não deixei, eu que persisti, eu que insisti, eu que te libertei, eu que te salvei. Nós estudamos sobre isso, não foi? Foram necessárias quantas pragas para o inimigo libertar o povo de Deus? Ele não queria. Ele queria continuar dominando. E o nosso inimigo queria continuar mandando em nós, até hoje. Por que que ele não mandou? Por que que o inimigo nos soltou? Porque alguém mais forte do que ele lutou a nosso favor. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, libertos, livres, para servir ao Senhor. Como nós vimos hoje, é um Deus que quer até nos dar descanso. Né? Hoje pela manhã na oração, Faraó não dava descanso de jeito nenhum. Quanto mais o povo reclamava, mais ele dava
trabalho, né? O inimigo não dá descanso para ninguém. Deus não, faz questão da gente ter descanso, da gente descansar nos braços dele, né? Então, irmãos, respondendo então a pergunta do início, um dos motivos pelos quais Deus pode nos dar ordens é porque Ele nos salvou. Repita comigo, não para o seu irmão. Deus pode me dar ordens porque Ele me salvou. Eita Deus, é profético isso, viu? Glória a Deus. Não que salvar, irmãos, tenha sido a única coisa que Deus fez por nós. Suiane deu um motivo anterior a esse. Antes de Deus nos salvar, primeiro, Ele nos criou. Nós somos criaturas de Deus. Inclusive, durante essa semana, nosso propósito é que a primeira semana de todos os meses, nós possamos ter um tempo de oração pela manhã, né? E aí são 7 dias. E aí nós cantamos um pouco, 20 minutos, meditamos um pouco na palavra, 20 minutos, depois oramos também 20 minutos, é 1 hora. E aí eu fiquei pensando, o que a gente vai ler nesses 20 minutos? Aí eu pensei, da outra vez, nós lemos os 7 milagres de Jesus em João. Mas agora eu senti no coração da gente ler os 6 dias da criação e o dia do descanso. Primeiro, os versículos de Gênesis da Bíblia falam sobre os dias da criação. Mas eu pensei, mas os irmãos já conhecem tanto esse texto? Mas senti no coração e eu trouxe. Irmãos, é impressionante como nós nos edificamos com os dias da criação. A cada dia nós vimos Deus criando algo e nós meditávamos sobre isso e pensávamos. E depois os irmãos me procuraram e disseram, pastor, eu nunca tinha pensado nos dias da criação como eu pensei agora. E eu estou maravilhado, eu estou maravilhada em pensar em tudo que Deus fez a cada dia. Em um dia Deus separou as águas, criou o céu atmosférico e os animais. O dia dos animais os irmãos queriam nem ir embora. Falando de pássaro aqui, nome de pássaro, nome de peixe. Porque é isso, irmãos, que quando nós entendemos a criação de Deus, o nosso coração se enche de admiração, se enche de adoração ao Senhor. Deus que em 6 dias criou os céus, a terra e povoou a terra de seres viventes. Então Deus nos criou. Só que Ele não parou por aí. Deus não criou o universo, deu corda, que nem faz com o despertador antigo e rebolou para o canto, não. Agora vocês se virem aí. Não. Deus foi além. Além de nos criar, o que foi que Deus fez? Deus nos salvou. Deus nos resgatou. Deus nos perdoou dos nossos pecados. Porque nós nos desviamos de Deus. E Ele não desistiu de nós. Ele nos salvou. Então, nós somos de Deus agora 2 vezes. Primeiro, porque Ele nos criou. E segundo, porque Ele nos salvou. É que nem aquela história, não sei se vocês já ouviram, daquele homem do interior que tinha um filho. E ele decidiu ensinar o seu filho a construir uma jangada de madeira. Para ele poder brincar no riacho. E aí ele não queria construir para o filho, mas ele ensinar o filho a fazer. Então ele ensinou o filho a cortar a madeira na medida. Ele ensinou o filho a amarrar as madeiras umas nas outras. Depois ele ensinou o filho a pintar o barco. E aí o barquinho ficou pronto. Que a própria criança tinha construído. Ele ficou pronto. E assim que o barquinho ficou pronto, o menino alegre correu para o riacho. E aí começou a brincar. Começou a brincar com aquele barquinho todo dia. Todo dia. Todo dia o garoto ia lá e brincava com o seu barquinho.
Só que teve um dia que a correnteza estava mais forte do que o normal. E aí o menino acabou se descuidando. E nesse descuido, a correnteza acabou levando o barquinho que ele tinha feito. O menino desesperado, ainda tentou alcançar o barquinho, mas não alcançou, o barquinho se perdeu. O menino voltou para casa chorando, triste. Aí o pai, vendo o choro do menino, procurou consolar, comprou um galo para ele, mas nada dele se alegrar com o galo. É o interior, viu? Não é os brinquedos da cidade grande, não. Depois comprou umas cabritas e nada do menino esquecer do barquinho. Algum tempo depois, então, o pai foi na cidade fazer umas compras, perguntou se o menino queria ir com ele, e o menino foi. Fizeram as compras, gastaram o dinheiro, aí na volta, né, sempre é na volta, aí eles passaram em frente a uma loja de antiguidades. E o que é que o garoto vê na vitrine da loja? Olha, pai, o meu barquinho. E o pai, tem certeza, menino? Tenho. Olha essa marca na madeira. Olha os nós que eu dei, é o meu barquinho. Aí o menino entrou correndo, foi até a balconista e disse, ei, esse barquinho aí é meu. E a mulher, não tem nem perigo. É meu. E ele explicou por que era dele. Olha isso aqui, isso aqui, isso aqui. E ela, pode até ter sido seu, mas alguém trouxe, eu comprei, e agora ele só sai daqui vendido. Aí o menino olhou para o pai, quando falou a palavra vendido, ele olhou para o pai disse, filho, pai não tem mais dinheiro. Gastamos o dinheiro todo. E aí os dois voltam para casa. Assim que chega em casa, o menino pega o galo, pega as cabritas e diz, pai, vamos vender. E ele vende tudo que era dele, bota o dinheiro no bolso. No dia seguinte, o pai diz, filho, eu vou na cidade hoje de novo, você quer vir comigo? Quero. E aí, na volta, novamente eles passam em frente à loja. E aí o menino entra na loja e diz, ei, eu quero o meu barquinho. E a vendedora diz, ele só sai daqui vendido. E ele pergunta, quanto é? E ela diz o preço, ele tira o dinheiro do bolso e diz, pois está aqui. Quando a vendedora pergunta, você quer que embrulhe? Dá nem tempo de perguntar. Ele pega o barquinho, olha para ele e diz, você é meu de novo. Você é meu 2 vezes. Primeiro, porque eu te formei. E segundo, porque eu te comprei. Glória a Deus. Assim também aconteceu conosco, não foi? Deus nos criou. Mas nós nos perdemos. E não foi por causa de um descuido de Deus. Pelo contrário, foi apesar de todo o cuidado dele conosco. Apesar de todo o amor, nós nos perdemos. Isaías diz que cada um se desviou pelo caminho. Mas Deus não desistiu da humanidade. Ao invés de desistir de nós, ao invés de ver toda a maldade e dizer eu não quero mais, Deus enviou o seu próprio Filho para pagar o preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário. E agora, quando nós nos rendemos a Cristo, Ele olha para nós e diz, agora você é meu 2 vezes. Primeiro, porque fui eu quem te criou. E segundo, porque eu paguei o teu preço. Jesus pagou o preço, irmãos, pela minha vida. Jesus pagou o preço pela sua vida. E é justamente por isso que Ele tem direito de nos dar ordens. É justamente por isso que, especialmente nós que somos cristãos, nós que somos servos de Deus, nós devemos entender, irmãos, que Ele tem direito de mandar na nossa vida, não apenas em algumas áreas, mas em todas as áreas. O problema é que se nós não tivermos cuidado, nós vamos acabar esquecendo disso. Nós vamos acabar achando que não, Deus não tem direito, não. E a gente não fala isso com as palavras.
A gente não diz claramente, Deus não tem direito de mandar em mim. Nós falamos com outra linguagem, que é a linguagem da desobediência. Porque o que são as nossas desobediências? Senão nós dizendo para Deus, você não manda em mim. O que é uma desobediência, irmãos? É o crente dizendo para Deus, quem manda na minha vida sou eu. Eu posso obedecer nisso, eu posso obedecer naquilo, mas nessa área, não. Nessa área quem manda sou eu. A desobediência é uma forma de dizermos, quem é você, Deus, para querer mandar em mim? Para dizer onde eu vou servir, para dizer onde eu vou trabalhar, para dizer com quem eu vou casar, para dizer como eu vou criar meus filhos, para dizer o que eu vou assistir na televisão, na internet. Quem o Senhor pensa que é? E Deus responde, eu sou simplesmente o teu Criador e o teu Salvador. Deus tem direito, sim, de mandar em nós. Especialmente em nós que somos cristãos. É claro que nós podemos chegar para um descrente lá fora e dizer, ei, Deus pode mandar em você, sabia? Porque Ele te criou. Você está aqui hoje porque Deus formou você. Mas nós que somos crentes temos um motivo a mais. Ele nos tirou do Egito. Não apenas nos criou, mas Ele nos libertou também. Nós queremos muitas vezes achar, irmãos, que somos donos do nosso nariz. Só que aí o apóstolo Paulo... Vinícius, quer falar? Não, antes de continuar. Vinícius, tem um comentário a fazer. Oi, paz. Saúde a igreja. Amém, com a paz do Senhor. Glória a Deus. Amém. É porque eu gostava de dizer também que, além dele ter o direito de mandar em nós, por ele ter criado a gente, por ele ter pago novamente o preço, é a escolha mais inteligente que a gente pode fazer. Eita Deus. Que é deixar Deus guiar a nossa vida. Glória a Deus. Ele é onipotente, Ele é onipresente e Ele é onisciente. Quem melhor para dizer o que a gente tem que fazer, senão aquele que sabe de tudo e que pode Deus. tudo. Glória a Deus. É? Não verdade, a gente que é orelha seca, né? Que sabe nem o que vai acontecer quando vai dropar a esquina. Exatamente. Minha mãe sempre diz... A gente não sabe nem o virar da esquina, né? Eu vou mencionar isso no final, mas muito bem lembrado, Vinícius. Realmente, às vezes, nós nos iludimos, irmãos, com o pecado. E o pecado, ele nos cega. Ele nos faz achar que nós temos sabedoria, que nós temos força e que nós temos direito. Mas o apóstolo Paulo vai mostrar que não é bem assim, não. Olha comigo, saindo um pouco do Antigo Testamento, indo para o Novo. 1 Coríntios, capítulo 6. Falando de algo prático. De uma área das nossas vidas que às vezes é tão difícil da gente colocar sob o controle de Deus, né? Que é a área física. Primeira Coríntios 6, 18 a 20, o que é que Paulo diz? Acharam? Fugir da impureza. Irmãos, não tem como conversar com a impureza. Não podemos conversar, evangelizar com a imoralidade. Temos que fugir. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? Agora, olha essa frase. E que não sois de vós mesmos? Eita, Paulo, pegou pesado aqui. Quer dizer que eu não sou de mim mesmo? Se eu pensei que a única coisa que eu tinha era a minha vida, pois esqueça. A tua vida não te pertence mais. Aliás, ela nunca pertenceu, né? Ou ela era do diabo, ou ela é de Deus. Nossa, ela nunca foi.
Então, nem de nós mesmos nós somos. Agora eu não sou de mais ninguém. Agora eu sou meu. O pessoal bota, né, no Facebook. Agora eu sou meu. Agora só quem manda em mim sou eu. Vontade de comentar. Iludido. Não comento para não dar, né, vários comentários. Paulo diz, não sois de vós mesmos. Por que eu não sou de mim mesmo? Por que você não é de si mesmo? Paulo explica. Porque fostes comprados. E foi por preço, viu? E foi caro. Qual foi a moeda usada para te comprar? Eita Deus. Não foi a prata do mundo inteiro, não. Não foi só isso, não. Foi o sangue. Pedro vai dizer precioso, imaculado, do Cordeiro, do Senhor Jesus Cristo. Já pensou? Essa moeda é a moeda mais valiosa do mundo. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Não é mais o meu corpo, minhas regras. É o corpo dele, regras dele. É fácil glorificar a Deus com o nosso corpo? É não. Porque o nosso corpo, ele está assim, ó, inclinado para o mal. Inclinado para o pecado. Mas o Espírito Santo vem e nos endireita. Não é assim não, crente. Olha para cá. Sai desse caminho, vem para esse. Então aqui Paulo diz o que nós devemos fazer? Glorificar a Deus com o nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo, na verdade, é o corpo dele. Nós somos comprados. Nós somos salvos por ele. Nós temos um outro Senhor agora. Então eu pergunto, quem aqui reconhece que além de ter sido criado por Deus, também foi salvo por ele? Quem reconhece? Quem é grato no coração? Quem aqui, além de ter sido criado por Deus, também pode dizer, eu fui salvo por ele? Eu estava lá no Egito, eu estava lá na escravidão, eu estava lá no mal, achando que estava bom, quando na verdade não estava. Deus me arrancou de lá, Deus me tirou de lá. Sabe o que nós devemos fazer então agora? Nós vamos ler a Bíblia, nós vamos ler os mandamentos de Deus e nós vamos nos submeter a eles. Todo e qualquer mandamento que foi dado por Deus no Antigo Testamento e repetido no Novo Testamento, nós vamos olhar para ele e dizer, é de Deus para a minha vida. Porque eu também não estou aconselhando você a ler o Antigo Testamento e achar que tudo é para você, né? Porque lá vai dizer para não fazer a barba, lá vai dizer para não cortar o cabelo. Estou falando que existem mandamentos que foram dados a Israel e que são repetidos para a igreja. Foram dados no Antigo Testamento e são reforçados no Novo Testamento. Então, são para mim e para você. Como é que eu devo olhar para esses mandamentos? Eu fazer isso? Não. Não é essa atitude. Quem Deus pensa que é para me mandar perdoar fulano de tal? Você sabe o que foi que fulano de tal fez comigo? Quem Deus pensa que é? Ele te salvou. Ah, então pronto. Então, agora eu me submeto aos mandamentos do Senhor. E temos que fazer isso, irmãos, não é só por fora não, viu? É de coração. É com alegria, é com sorriso. Oh, Deus maravilhoso. Por quê? Vinícius já adiantou. Porque é a decisão mais inteligente que nós podemos tomar. Usando as palavras dele, né? As minhas palavras seriam parecidas. Porque apesar de ser um direito de Deus, obedecer ou não os mandamentos dele trazem consequências para nós. Sim ou não, igreja? A obediência ou desobediência aos mandamentos de Deus vai trazer consequência para quem? Para Deus? Deus vai deixar de ser Deus se eu desobedecer? Não. Ele vai ficar mais Deus se eu obedecer? Não. Mas para mim vai trazer. Por exemplo, pode trazer consequências negativas. Verso de número 5, só para dar um exemplo. Nós não vamos iniciar os mandamentos em si hoje.
Hoje apenas porque Deus tem direito de obedecer. Olha o verso 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Quem é pai ou mãe aqui? Levanta a mão. Agora mantenha a mão levantada só quem for pai ou mãe que ama os seus filhos. Pronto. Pois aqui está dizendo que a minha desobediência prejudica os meus filhos. Não apenas prejudica os meus filhos, prejudica os meus netos. Prejudica os meus bisnetos. Vai trazer uma influência ruim sobre a vida deles. Então aquilo que eu faço traz consequências, não apenas para mim, mas também para os meus. Porém, o que é magnífico, o que traz esperança para nós é que não apenas traz consequências ruins. Se eu obedecer, vai trazer consequências boas. Olha o verso 6. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até que geração? 3ª ou 4ª. Eita, que Deus cruel. Não. Lê o verso seguinte. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vale a pena amar ao Senhor, vale a pena obedecer ao Senhor. 1000 gerações depois vão estar colhendo benefícios da nossa obediência. Aqui não é maldição hereditária não, viu? Não é que aquilo que eu fiz, agora um demônio vai entrar na vida do meu filho. Não. Aqui está falando de consequências naturais. Coisas naturais vão acontecer. Consequências. Não é que ele vai ter culpa do que eu fiz, mas ele vai sofrer algo pelo que eu fiz. A raça humana está ligada. Nós estamos ligados uns aos outros. O que eu faço afeta a sua vida, o que você faz afeta a minha. Na igreja também. De ruim, mas também de bom. Olha o verso 12. Falando de recompensa ainda. Honra teu pai e tua mãe. Para quê? Quem é que vai ser beneficiado? É os pais? Não. Ah, para que esse negócio de honrar pai e mãe? Besteira. É para você. Para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Pai e mãe que ama o filho tem que ensinar o filho a obedecer a ele, a ela, que é para o bem dele, é para o bem dela. Então essa lei, esses mandamentos de Deus, além dele ter direito, trazem consequências para nós, quer sejam ruins, quer sejam boas. Como está a nossa submissão às ordens de Deus? Será que nesses dias Deus te deu alguma ordem que você rejeitou? Deus te disse algo, Deus te orientou a fazer algo e no seu coração você disse, eu não, Senhor, eu não quero, eu não vou fazer. Às vezes essa é a atitude que nós podemos tomar. Porém, essa não é a atitude correta. A atitude correta é a de submissão. Sim, o Senhor tem direito. O Senhor tem direito de mandar na minha vida. O Senhor me criou e o Senhor me salvou. A atitude que nós devemos ter, irmãos, é a que está expressa naquele hino da harpa que nós cantamos esses dias, algumas vezes, e que não sai da minha cabeça. Ele diz assim: dia a dia vem guiar-me, meu Jesus e meu Senhor. Não sou meu, pois me compraste, com teu sangue redentor. Quero a ti viver unido, pela vida até o fim.
que se torne assim verdade, não mais eu, mas Cristo em mim. Que se torne assim verdade, não mais eu, mas Cristo em mim. Cada instante vem guiar-me, ó celeste diretor. Já fizeste em mim morada, tu és meu dominador. Palavra forte, né? Ó, transforma a minha vida, seja meu teu querer. Quero andar passo por passo, confiando em teu poder. Quero andar passo por passo, confiando em teu poder. E a última estrofe diz: se maior intimidade para mim possível for, quero mais ser atraído a ti meigo Salvador. A que fique em ti morando, meu secreto pavilhão, escondido inteiramente em ti minha salvação. Escondido inteiramente em ti minha salvação. Que essa seja a nossa atitude. Que livremente deixemos Deus ser o nosso guia, o nosso dominador. Porque direito Ele tem. E não apenas Ele tem direito, mas será bom para cada um de nós. Amém, igreja? Próximo domingo, se Deus quiser, nós vamos começar a estudar isso e ver como isso acontece na prática, mandamento após mandamento. Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Aproveite agora para fazer ou renovar um compromisso com Deus. Talvez haja alguma área na sua vida na qual quem tem mandado tem sido você. Talvez um pensamento, talvez até um sentimento, você não deixa sair do seu coração. Sentimento ruim, sentimento de mágoa, sentimento de dúvida. Talvez uma prática física que não agrada a Deus. Talvez uma amizade que você tem tido com alguém que não tem sido boa para você. Talvez até agora você tenha sido rebelde contra o Senhor. Mas hoje você entendeu que se tem alguém que pode mandar esse alguém a Ele. Submeta-se agora à vontade de Deus na sua vida. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque além de ter nos criado e nos resgatado, o Senhor ainda continua nos ensinando e nos sustentando. E nos perdoando, Senhor, a cada dia. Quantas vezes nós olhamos para alguma área da nossa vida e nós dominamos sobre aquela área, e nós decidimos sobre aquela área, quando na verdade nós não temos direito de fazer isso. Eu sei que para o mundo isso parece loucura. Alguém não poder mandar na sua própria vida. Mas é essa loucura a loucura que salva. É a loucura de aceitar a vontade do Senhor. Então agora nós queremos olhar, Pai, para as áreas difíceis da nossa vida, aquelas áreas nas quais nós lutamos, Senhor, contra o pecado. E nós queremos dizer, nessa área também é o Senhor quem manda. Então se eu tenho caído, se eu tenho pecado, se eu tenho desobedecido, eu não quero mais continuar assim, Senhor. Vem me ajudar para o meu próprio bem e o bem daqueles a quem eu amo. Porque é isso que a Tua palavra nos ensina e é por isso que nós oramos. E já agradecemos. Aproveitando, Senhor, também neste momento, para interceder pelo pedido do Teu servo Paulinho, que pede oração pelo seu filho, Pai, pelo Isaac, que está morando em outro estado, Pai, mas brincando de bola, levou o Senhor uma bolada no rosto e está em hospitais agora, Senhor, procurando detectar se algo afetou a sua visão. Pai, onde quer que ele esteja agora,
Nós pedimos, Pai, como igreja, que a Tua mão toque nos seus olhos, que a Tua mão toque na sua visão, Pai, e o Senhor o proteja, e o Senhor o guarde, e o Senhor leve, Pai, para locais onde Ele possa ser atendido e bem atendido pelos homens da terra, porque Ele é Teu servo, Senhor, Ele faz parte de uma família que Te serve. Por isso abençoa, Pai, aquele menino, que o Senhor o proteja de todo o mal, não apenas físico, mas também espiritual. Continua agindo na vida do Renan, Pai, também. Continua agindo, Senhor, na vida do Josué. E de qualquer outro enfermo, Senhor, da Tua casa, que possa se colocar de pé, Pai. Hoje nós temos culto de ceia. E temos orado para que o Senhor nos agracie, para que o Senhor, Pai, toque em nossos corações, Senhor, para que a ceia hoje seja um momento de comunhão contigo e também de comunhão com o nosso próximo, Pai. Nos prepara para esse momento tão especial, Pai. Tira qualquer empecilho, Senhor. Seja, Senhor, da nossa própria vontade, seja, Senhor, empecilho físico, seja, Senhor, empecilho familiar, profissional, seja lá o que for. Pai, que nada nem ninguém nos impeça de ter comunhão com o Senhor no dia de hoje, Senhor. Para que possamos agradecer a libertação do Egito, a libertação da servidão, Senhor, da escravidão. Vem nos abençoar, vem nos agraciar e nos proteger para a honra e glória do Teu nome, pois é no nome do nosso Senhor e comprador, Jesus Cristo, que eu oro e já agradeço. Obrigado pelo alimento também que o Senhor providenciou. Obrigado por cada servo, por cada serva, Pai, que fez algo neste culto, que Te adorou, que esteve aqui presente, que nos acompanhou, Pai. Que todos sejam abençoados por Ti. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Um ótimo dia a todos. Que Deus os abençoe.